Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Graças a Deus por mais um dia, nós podemos estar exaltando o nome do Senhor com este lindo louvor, amém? Aproveitando que você está sobre os seus pés, eu vou trazer uma palavra para vocês nessa noite, para nós podermos darmos continuidade sobre o que está acontecendo, sobre essa campanha, os clamores da cruz, amém? Queria que você, por gentileza, abrisse comigo a sua Bíblia, no livro de João, no capítulo 19, no versículo 26, nós vamos ler os versículos 26 e 27, amém? João, capítulo 19. João 19, 26. Podemos ler? Vamos lá, diz assim: Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. No 27 diz assim: Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em casa. Feche seus olhos. Senhor, graças nós te damos por essa palavra, por esses versículos lidos aqui. Nós queremos falar hoje sobre os clamores na cruz, as frases que o Senhor disse, Senhor, com tanta agonia naquela cruz, meu Pai. E nós queremos hoje aprender sobre estes versículos, meu Deus. Eu peço ao Senhor, Espírito Santo, transfira esta mensagem aos nossos corações nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, por gentileza. Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo, que a gente já disse que é João, que estava ali também junto com aquela mulher, Jesus, ele, alçado na cruz do Calvário, ele fala alguma coisa ainda com a sua mãe. Ainda deu tempo dele falar assim: mulher, eis aí o teu filho. E quando ele vira para João, que não era um filho biológico de Maria, ele fala assim para João: olha, eis aí a tua mãe. Ele não falou mais nada. Parece que estava se apresentando um ao outro. E agora, quando ele fala esta mensagem, para nós traz um gatilho em nossa vida. Porque Maria, nós sabemos que ela foi chamada para um projeto de salvação, para fazer parte de um projeto de salvação. Maria, desde quando o anjo chegou perto dela e anunciou que esta graça viria sobre ela, quando o anjo Gabriel chegou, falou assim com ela assim: mulher, Maria, eis que em teu ventre conceberás, e você darás luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Na realidade, o anjo, quando chama Maria, fala com ela assim que tinha um projeto de Deus para a humanidade. E ela seria a pessoa que ia introduzir esse projeto, que ia começar gerando, porque o Filho de Deus, ele precisava vir na forma de um homem, na natureza de um homem. Então escolheu uma mulher agraciada e falou assim: assim vai ser, Maria. Você vai conceder a um filho e você vai colocar o nome de Jesus. Aquela mulher, ela se coloca à disposição, mas ela tem uma dúvida. Como que isso iria acontecer? Como que seria essas coisas? Como que seria o projeto como um todo? Como que ela iria engravidar? Mas o anjo traz para ela uma palavra em Lucas 1:35, dizendo: você conceberás. E depois ele fala assim: olha, pode ficar despreocupada, porque o que vai vir sobre você descerá uma luz sobre você, e a virtude de Deus te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que há de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, porque o Espírito Santo ele há de te envolver,
e essas coisas irá acontecer desta forma. O que ele falou é: descerá sobre você o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo ele descer sobre você, ele vai te envolver. E quando ele te envolver, a virtude dele virá sobre a sua vida. E assim, em algum tempo, você vai conceder. Agora Maria percebe que as coisas aconteceram, ela ficou grávida. De fato, o Espírito Santo desceu sobre ela. E a virtude de Deus, o poder de Deus cobriu com a sua sombra. E assim ela engravidou. Lucas relata esse tempo que Maria vai na manjedoura, dá a luz a Jesus. E no mesmo instante ele vai, mostra aos pastores de Belém as coisas que aconteceu. Que Jesus tinha nascido, que o Salvador veio à terra através de Maria. Os pastores largam seus afazeres que estavam ali naquele pasto. Ele vai aonde Jesus nasceu. E quando ele chega no local do nascimento do menino, aqueles pastores começavam a falar acerca das coisas de Jesus que tinha dito. Lucas 2 fala que eles divulgavam a palavra que acerca de Jesus eles tinham dito. Ele falava as coisas que já tinham sido reveladas aos corações deles. E as pessoas que estavam ali ouvindo aqueles pastores, eles se maravilharam das coisas. Quando os pastores relataram aquilo que ia acontecer com Jesus, de que como o anjo visitou eles e falou acerca de Jesus, que ele seria o Salvador do mundo, as pessoas ficavam ali maravilhadas, ouvindo os pastores dizendo aquelas coisas. E enquanto isso, no versículo 19, fala assim que Maria, ela guardava essas coisas dentro do seu coração. Fala que ela conferia essas coisas dentro do coração. As pessoas se empolgavam com o que ouvia, mas Maria, ela continuava conferindo essas palavras, essas coisas, os fatos que eles diziam dentro do seu coração. Começou-se então a cumprir o projeto de Deus. Maria gera Jesus, mas não somente gera, Maria educa Jesus. Maria, ela fala com Jesus acerca dos costumes judaicos. Maria educa Jesus nos costumes judaicos. Maria, ela faz com Jesus tudo aquilo que ela faria como um filho seu natural. Ela educa, ela cuida, ela fala dos costumes, certamente ela alimenta, certamente Maria acompanhou Jesus em toda a sua fase de crescimento, e agora Maria gerou esse menino e agora já é um jovem, ele era o primogênito dela, e nós sabemos que o primogênito ele tinha a obrigação de cuidar dos seus pais, quando assim eles precisassem. Tanto é que Maria acompanhava Jesus, que quando aconteceu um casamento em Caná da Galileia, que foi o primeiro milagre relatado na Bíblia, Maria estava com Jesus. E quando o vinho acaba naquela festa, Maria percebe que o vinho acaba, ela vai até Jesus para poder relatar a ele aquele fato. Porque provavelmente Jesus já tinha feito milagres antes, mas que não estava ainda relatado na Bíblia, mas que não foi selecionado para a Bíblia, porque tanto que quando acontece de ela saber que aconteceu a falta de um vinho, a primeira pessoa que ela busca recurso é em Jesus. Maria é uma mãe zelosa, Maria é uma mãe que acompanha o filho em todos os seus passos. Maria é uma mãe que deu colo, que deu alimento, que deu carinho, deu atenção a Jesus. Mas agora Jesus está crescendo. Jesus começa a fazer o seu ministério. Ele começa a pregar um novo estilo de vida para o povo. Jesus começa a trazer um novo evangelho para eles, um novo modelo de vida. E assim quando acontece, em Mateus fala que no capítulo 13, no versículo 54, que quando os da pátria ouviram Jesus falar,
O Senhor entra na sinagoga, começa a falar com eles, e quando o Senhor começa a fazer ali uns sinais, aí aquele povo então, eles perguntam, de onde veio tanta sabedoria? De onde veio tanta sabedoria? E tantas maravilhas? Mateus 13, 54 a 56 diz isto. Quando aquelas pessoas na sinagoga veem Jesus falando, eles ficam indagados, indignados também, para poder entender da onde que veio tudo aquilo, da onde que veio aquelas maravilhas que ele falava, porque eles diziam assim, de onde veio tanta sabedoria e maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde veio tudo isso? A Bíblia fala assim, que eles escandalizaram-se nele. O que ele estava dizendo era, eu vi esse menino nascer, eu vi ele brincando com seus irmãos, eu vi ele lidando com as suas irmãs, que eram outros filhos de Maria com José. O que eles não viam, eles não percebiam, é que o ministério já tinha começado, mas eles estavam ali agora presos em dizer, por que essas coisas acontecem com Jesus? Porque tanta sabedoria há na vida dele? Porque eu vejo, conheço a mãe dele, eu conheço os filhos deles, eu conheço as filhas dele, eu conheço as irmãs que eles têm, eu conheço essa família, ele não tinha nada disso, e agora ele está sobressaindo no nosso meio, e eles estavam escandalizados por causa disso. Maria começa agora, porque ela guarda as coisas no coração, e agora ele começa a deparar com uma rejeição do seu filho. Maria começa agora a lidar com pessoas que nasceram junto com elas, pessoas que nasceram na mesma comunidade, dizer assim, não é possível o filho de Maria virar o que virou, não é possível o filho de Maria agora estar falando desta forma, não é possível agora ele ter tanta sabedoria, não é possível ele falar das coisas que ele fala, porque todos estão ali, os irmãos deles estão ali, ninguém fala desse jeito, as irmãs dele estão ali, ninguém faz essas coisas que ele falou, e por causa da incredulidade daquele povo, Jesus fez poucos sinais na sua pátria. Maria percebeu a diferença dos seus vizinhos com o seu filho, e então Maria começa a saber agora, que não só os seus vizinhos, mas muitas pessoas em Israel iam desprezar o seu filho. Lucas 23:11 fala assim, que Herodes, ele despreza Jesus quando o vê, ele despreza Jesus e escarnece dele. No versículo 18 fala assim, que se vendo, Maria viu o povo de Israel escolhendo Barrabás e querendo crucificar Jesus. Barrabás era o homem que tinha feito sedição na cidade, um homem assassino, e o povo agora estava pedindo que soltasse Barrabás da cadeia e colocasse Jesus no meio de uma crucificação. O povo pedia o Senhor para ser crucificado, Jesus apanhava, eles batiam em Jesus. No dia da crucificação eles zombavam de Jesus, eles cuspiam em Jesus, eles açoitaram Jesus, eles rasgaram as suas vestes, e Maria só contemplando essas coisas, a mãe do Filho de Deus estava vendo aí as pessoas humilhando o seu filho, e estava vendo eles baterem nos seus filhos, estava cada dia acompanhando e vendo eles desprezando o seu filho, eles estavam vendo eles cuspindo nos seus filhos, Maria estava vendo eles açoitando o seu filho, Maria acompanhou todo esse processo do caminho da cruz, e o seu filho ali já sangrando, já derramando sangue nas ruas de Jerusalém, e agora aquela Maria vendo aquela cena acontecendo, aquele menino ainda carregando nos seus ombros, aquele jovem carregando em seus ombros uma cruz pesada, que não estava aguentando carregar, debaixo da cruz apanhando, sendo xingado, sendo açoitado, sendo a cada dia humilhado para o povo de Israel, e Maria estava guardando isto no seu coração.
Imagina hoje, irmãos, as mães que estão aqui na igreja, se alguém fizesse isso com o seu filho e você vendo, se alguém batesse no seu filho perto de você, se alguém cuspisse no seu filho perto de você, se alguém zombasse do seu filho perto de você, se alguém cuspisse, se alguém batesse, se alguém fizesse alguma coisa nesse sentido, desprezasse, escarnecesse do seu filho perto de você. Maria vendo a situação acontecendo, vendo o seu filho ali sendo humilhado, desprezado o tempo todo, e não poder fazer nada. Qualquer uma das mães que eu perguntasse aqui no final do culto, falasse assim, o que você faria se fosse o seu filho? Eu ia dizer assim, eu pulava na frente, eu fazia um escândalo, mas eu não deixava isso acontecer. Eu como mãe, eu jamais deixaria essas coisas acontecer, mas ela não tinha como fazer nada. Os soldados romanos o protegiam, para poder aquela cena acontecendo, o filho de Maria andando na frente, derramando sangue, e ela atrás só vendo aquelas coisas acontecendo. Os soldados não deixavam ela se aproximar em nenhum momento, e aquela mulher sofrendo, aquela mulher chorando e vendo o seu filho daquela situação ali, ainda que ela sabia que era um plano de redenção para a humanidade, mas não existe mãe que consegue ver uma cena dessa e ficar da mesma forma. Jesus caminhando, derramando sangue nas ruas de Jerusalém. E Maria lá, contemplando, agoniada, vendo aquela situação toda acontecendo. Aconteceu deslevantar Jesus na cruz. E nesse cenário que Maria contemplava e via, agora Jesus lá agonizando, quase morrendo, mas ele consegue ver o coração de Maria, ele consegue ver a situação que aquela mulher vivenciou, ele consegue saber o que o coração de Maria dizia naquele momento, a agonia que ela estava. Foi quando ele ergueu a sua voz, virando para ela e dizendo assim, mulher, eu hoje estou aqui sendo levantado, mas eis aí quem? O teu filho. O plano de redenção, ele não podia deixar de acontecer por causa da dor de Maria. Jesus precisava se entregar por mim, por você. Mas ele olha para João, que representava os discípulos daquele dia, falou assim, olha, o seu filho está aí, eis aí o teu filho, em dizendo para ela naquele momento o seguinte, Maria, eu estou partindo no dia de hoje, estou indo para o plano que o Pai revelou para mim, entregou para mim, mas você continua com a sua vida, porque vocês têm filhos espirituais para que você possa cuidar. O que Jesus dizia para Maria era o seguinte, olha, sua vida continua. O seu filho está ficando aí, está ficando filhos para você cuidar, Maria. E quando ela olha para João, fala assim, João, eis aí, agora a sua mãe, ela é a sua mãe, eu sou o primogênito, estou partindo, a responsabilidade de cuidar de Maria agora, ela é sua, cuida dela, fique com ela, o que ela precisar você ampara ela, o que Deus estava dizendo naquele momento da cruz é, vocês continuem com as suas rotinas, você continua com a sua vida, um cuidando do outro, um zelando do outro, eu estou partindo nesse momento, mas o cuidado entre um e o outro, ele deve existir, assim como Jesus disse para Maria, ele diz para nós também nessa noite, porque a morte não é o fim da nossa caminhada. Às vezes tem pessoas que perdem um parente, perdem um filho ou um esposo, ela não quer mais viver, ela não quer mais andar como andava antes, ela desanima da vida, desiste da vida. Quantas são as mães quando perde um filho hoje, ele não quer mais trocar o quarto do filho, não quer que ninguém entre lá, não quer que ninguém arrume aquele quarto, ele quer manter vivo aquele sentimento, viva aquela memória,
família. Tem pessoas que deixam de viver por causa disso, quando perde alguém que muito ama. Mas o que o Senhor disse para Maria, Ele diz para nós nesta noite: a vida continua, não podemos parar por causa disso. Não são as perdas que vão nos fazer parar, nós temos que continuar, porque nós temos pessoas nesta vida em que nós temos que cuidar. Maria poderia desistir de tudo, eu cumpri a minha missão, quando eu volto para casa, eu fico quieto. Mas ele fala assim: não, mulher, você tem filhos ainda. Eis aí o teu filho, ele está aqui. Quando diz para João, cuida dela, cuida dos sentimentos dela, cuida dela no sentido de eu não estou mais aqui, ampara ela. E isso traz para nós uma revelação, porque quando ele fala assim: essa aí é a sua mãe, traz para nós um consentimento de que nós precisamos de cuidar dos nossos pais, precisamos de cuidar mais de nossas mães. Nós como filhos temos que amparar no que eles precisam. O que o Senhor está dizendo para nós nessa noite é que nós como filhos, nós temos pais e mães para cuidar. Tem pessoas que se omitem hoje dessa responsabilidade, não quer cuidar de pai, não quer cuidar de mãe, não quer zelar por eles, não quer dar tempo para eles, não quer dar carinho para eles quando os têm. E aí acontece como aconteceu na cruz. Talvez não era o biológico que estava lá, mas João cuida de Maria. Até no último momento, irmãos, Deus se preocupa com o cuidado. Mesmo agonizando na cruz, Ele preocupa com quem cuida de você e das pessoas que você deve cuidar. E uma das quais nós devemos cuidar é, se ainda tivermos, os nossos pais. A humanidade hoje está esquecendo dos pais. Não tem mais tempo de ver os pais. Não tem mais tempo de almoçar junto com os pais. Não tem tempo de estar lidando com os pais, chamar os pais para sair de vez em quando. A humanidade hoje está colocando a responsabilidade da criação dos pais, do cuidado dos pais a outros, a terceiros. João pega Maria então esse dia, e João sabe da responsabilidade que foi atribuída para ele, e mesmo não sendo filho biológico, sabe o que o João faz? O João recebe Maria dentro da sua casa. João recebe Maria dentro da sua casa, mesmo ela tendo mais filhos, mesmo ela tendo pessoas que poderiam estar com esse cuidado com ela. Mas Jesus, vendo o carinho de João, Jesus sabendo do cuidado de João, falou assim: João, eis aí a tua mãe. Em outras palavras, o que ele dizia: cuide dela como eu cuidava dela antes de partir. Jesus, Ele se preocupa com cuidado. Cuide um do outro. Maria não é o fim, a minha partida. Maria, eu estou indo partir para a glória agora, porque assim o Pai fez comigo, mas eu estou deixando filhos para que você possa cuidar. Tem gente que você vai precisar ainda de dar amparo para eles, Maria. Tem pessoas que eu estou deixando aqui na terra, que você vai ser a mãe deles agora, daqui em diante. Não somente uma mãe física que dá leite e comida, não. Mas tem pessoas que você vai precisar de orientar na fé. Tem pessoas que você vai precisar de alimentar elas de alguma forma. Tem pessoas que você vai ter que dar colo para elas. Tem pessoas precisando de um colo, de um abraço de mãe. Tem filhos ficando para trás, que largaram tudo o que tinha, e agora andaram comigo, largaram esposa, largaram filhos, largaram tudo
na vida para poder andar comigo, e agora eles estão ficando lá, eles estão ficando sozinhos. Você é a mãe deles agora. Não desista. Eu sei que seu coração está partido por causa do que você viu, a cena que você viu, que acompanhou esse tempo todo. Mas não é tempo de desistir da sua vida, não é tempo de você largar as coisas para trás, não é tempo de você deixar as coisas acontecendo de qualquer forma. Volte lá e cuide dos seus filhos. Assim nós, irmãos, devemos fazer e cumprir aquilo que Jesus disse, porque na sua vida Deus vai colocar pessoas para que você possa cuidar delas. Na sua vida, irmão, Deus vai colocar pessoas para que você possa cuidar delas, e certamente Deus enviará pessoas que cuidará de ti. Deus vai enviar pessoas para cuidar de você, ainda que não seja biológico, ainda que não seja de fato a mãe biológica, mas uma mãe espiritual. Ainda que de fato não sejam filhos biológicos, mas filhos espirituais. O que Deus está dizendo para nós nesta noite é: a vida continua. Nós temos que continuar em nossa caminhada. Não importa o que nós perdemos em nossa vida, não importa o que hoje atrapalha o nosso desenvolvimento, não importa que hoje o que está agonizando o nosso coração. O que Ele está dizendo para mim e para você nessa noite é que a vida continua. Tem pessoas que dão vontade de desistir da vida. Percebemos hoje que tem muitas mães que estão assim vendo seus filhos perdidos e querem desistir da vida. Muitas mães que estão vendo seus maridos hoje num vício, às vezes quer desistir de viver, desistir de caminhar, desistir de lutar. Mas hoje a palavra que o Senhor traz para nós é que a vida continua. Nós temos que continuar caminhando com Ele. Nós temos que perseverar em servir a Deus, e não tem nada que possa nos fazer parar, porque a vida continua. Nós temos pessoas para poder cuidar, tem pessoas que precisam de mim, de você. E o Senhor está dizendo nessa noite que assim como Ele disse para Maria e para João, Ele diz para você nessa noite também. Tem gente precisando de você. Você tem pai, você tem mãe, ainda que não seja biológico, tem gente que vai cuidar de você. E Deus está colocando gente para que você cuide deles. Tem muitas mães que quando perde um filho, ela desiste dos outros, se entrega, entra para um quarto, fecha e não quer sair mais. Mas o que o Senhor está dizendo aqui nessa noite para nós é que nós não podemos viver lutos eternos. Nós não podemos entrar num fechamento no quarto, curtindo o luto a vida toda. Qual de nós não perdemos um dia alguém que nós muito amamos? Qual de nós um dia não perdemos alguém que nós muito queríamos que tivesse aqui? E acontece às vezes que nós sonharmos com essas pessoas, sentimos falta dela, mas olha, o que o Senhor está dizendo para nós hoje é que a vida continua. Não podemos parar numa caminhada, não podemos rejeitar aquilo que o Senhor tem para nós, não podemos desistir de viver, porque o que Deus estava dizendo para Maria é: continue a lutar. E para concluir, abre comigo a sua Bíblia em Atos, no capítulo 1. Atos, no capítulo 1. No versículo 10 diz assim: estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir.
Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Alfeu. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus. O que aconteceu naquele dia é que João, sabiamente, o que ele fez depois que a crucificação de Jesus, da ressurreição dele, João juntou todos os discípulos em um só lugar. E quando João junta todos os discípulos para poder, não só partir do pão, a Bíblia fala assim que eles habitavam no cenáculo. O cenáculo era a parte maior de uma casa, onde eram servidas as refeições. Só que eles não estavam ali somente para poder fazer refeições, eles habitavam lá. E quando habitavam lá, os apóstolos todos orando, unânimes em oração. Quem que estava morando na casa junto com eles? Maria, mãe de Jesus. João, quando pegou Maria aquele dia da crucificação, ele levou para que pudesse morar junto com eles. E quando Maria estava junto com os discípulos orando, praticamente habitando junto, morando junto a eles, João, mas os apóstolos cuidando de Maria, e Maria cuidando dos apóstolos, assim como Jesus disse na cruz. Maria cuidando, sendo a mãe daqueles apóstolos, que estavam morando numa mesma casa, e os apóstolos lá, cuidando de Maria. Eles estavam unânimes em oração, diz o texto, neste cenáculo. Nesse mesmo cenáculo, eles escolheram um lugar, uma pessoa para poder ficar no lugar de Judas, que tinha suicidado. Escolheram Matias. E Matias, junto com eles, estavam unanimemente orando. Eles todo dia reuniam para poder, na oração, eles oravam. Estavam os discípulos e Maria orando naquele cenáculo. Foi quando aconteceu o dia de Pentecoste. Atos no capítulo 2 fala assim que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos o quê? Reunidos no mesmo lugar. Eles perseverando em oração. Da crucificação até o dia de Pentecostes passaram-se 50 dias. O tempo passa, 50 dias se passaram. Agora estavam eles lá orando esses 50 dias, clamando a Deus, buscando a Jesus. Não somente Maria, mas os apóstolos buscando Jesus naquela casa. Quando fala assim que de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eles lá orando, e Deus lá vendo eles perseverando na oração. Os dias se passaram, a perseguição veio, mas eles lá orando, todo mundo em oração, Maria com os apóstolos. Quando nesse dia de Pentecoste, o Espírito Santo falou assim: não, eles estão muito tristes, eles estão lá muito tristes, mas eles estão perseverando, eles estão me buscando. E quando esse dia desceu sobre eles, o Espírito Santo de Deus. O que eu aprendo com Maria nesse texto é que Maria tinha tudo para poder ficar trancada num quarto e se isolar. Mas Maria buscava o Espírito Santo de Deus. Os apóstolos poderiam estar fugindo, correndo da responsabilidade, mas eles estavam lá no cenáculo orando: Jesus, tenha misericórdia.
no cenáculo buscando a Deus todos os dias, 50 dias orando, 50 dias buscando. A festa de Pentecostes estava se aproximando, a cidade ia encher, mas antes da festa, eles estavam lá orando, clamando, buscando a Deus, quando veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda aquela casa. Eu quero orar com você, porque o que Deus está dizendo para nós nessa noite, irmãos, é que às vezes quando acontece uma perda como esta, o que Maria nos ensina como hoje, no dia de hoje, é que ainda que ela estava com o coração sofrido e doído, mas ela estava orando e buscando o Espírito Santo de Deus. Sabe o que eu imagino, irmãos? Aquele povo lá orando, aquele povo lá buscando, aquele povo lá clamando, falando com Deus, triste porque Jesus não estava mais entre eles, morando junto ali, todo mundo juntinho. Quando pensa que não, vem um som que eles nunca ouviram, vem um Espírito sobre eles que eles nunca conheciam, e quando o Espírito vem, ele enche toda a casa. Fique sobre os seus pés. Assim também somos nós. Talvez nós também passamos dias difíceis. Só Deus sabe o que está de pedido de oração aqui neste lugar. Só Deus sabe a dificuldade que muitos aqui têm enfrentado. Só Deus sabe o que isso aqui representa. Só Deus sabe esse pedido de oração que você tem feito hoje. Só Deus sabe as coisas que estão acontecendo na casa das pessoas que estão aqui representadas. Só Deus sabe o que acontece dentro da casa das Chaves que estão aqui representadas. Só Deus sabe, mas eu digo para você uma coisa: se você buscar o Espírito Santo, Ele vai te fortalecer, vai te dar forças para que você consiga romper e vencer toda a dificuldade. O que Maria fez não foi falar assim: eu não consigo, ninguém passou o que eu passei, ninguém vivenciou o que eu vivenciei. Ela podia estar andando em Jerusalém dizendo assim: ninguém sabe o que eu passei, a vergonha que eu passei lá com meu filho andando, carregando uma cruz pesada. Ninguém passou por isso, ninguém sabe o que eu vivenciei. Ela podia ficar reclamando, murmurando, mas ela não. Maria dobrou os seus joelhos, ela buscou o Espírito Santo. E quando você busca o Espírito Santo, ele enche a sua casa. O Espírito Santo, ele enche a sua vida. O Espírito Santo, ele enche você de uma certa forma, porque você está às vezes assim, com o coração partido, doído. Mas Deus nessa noite está dizendo: assim como foi no dia de Pentecostes, quando eles oravam a mim, eu posso fazer esse dia todos os dias na sua vida. Eu posso encher a sua vida com graça, eu posso encher a sua vida com o Espírito Santo. Eu vou te ajudar você a caminhar. E assim como o vento impetuoso veio aquele dia, o dia que cumpriu o dia de Pentecostes, assim Deus vai cumprir na sua vida.